Boa noite a você que nos acompanha em mais um podcast do Tribuna Mais, que é transmitido pela Tribuna Regional, pelas plataformas da Tribuna Regional. Então, às quartas-feiras, às 19h30, YouTube, Instagram da Tribuna. E nós estamos aí em 2025, iniciando o nosso segundo podcast aí em 2025, trazendo mais informação sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre os empresários aqui da Lapa e região, que estão fazendo diferente aqui para o município e a população. E, inicialmente, a gente agradece quem está acreditando no nosso trabalho, investindo na gente aqui, para auxiliar no nosso desenvolvimento e nossa estrutura. A Net Futuro, que fica ali no prédio da rodoviária, quem busca a internet com fibra ótica, com planos a partir de 300 mega, pode, então, ir até a Net Futuro, na Avenida Manuel Pedro, 2588, na esquina da Hipólito, na parte de cima da rodoviária. Então, o telefone 41-2170-1410, que também tem aí para oferecer para você a Luz Futuro, para você economizar até 20% na sua conta de energia, sem investir nenhum real. E você pode, então, pessoa física ou jurídica, também saber mais sobre isso, entrando em contato pelo telefone 41-2170-1410. E também, falando em educação, a Wizard Lapa, que tem inglês para adultos e crianças na modalidade presencial e online, também nos patrocina e investe aí no Tribuna Mais, nos podcasts da Tribuna Regional. E também, quem tiver interesse em saber mais, entrar em contato pelo telefone 36220743. A Wizard fica na 15 de novembro, 188, bem no centro da Lapa. E hoje, nós estamos aí retornando 2025, falando de inovação, falando de empreendedorismo. Quem a gente traz aqui é a nossa conhecida já do podcast da Tribuna, mas hoje ela não vem falar sobre pedagogia ou educação psicopedagogia, ela vai falar sobre a inovação que ela trouxe para a cidade da Lapa, né? A Ana Carolina Prevedelo, seja muito bem-vinda, Ana, aqui, né? A fundadora da Ludicando, né? Seja muito bem-vinda ao Tribuna Mais, contando um pouquinho da tua história, tua trajetória, né? E por que inovar e como é inovar em educação, né, Ana? Exatamente. Muito obrigada, Manu, pelo convite. Obrigada, Tribuna. Uma boa noite a todos. Vamos lá, que esse Vamos conversar, adoro. então, né? Falou em educação, eu tô dentro. E empreender na educação, com show de bola, né? Também. É muito interessante, né, a tua trajetória, porque para quem ainda não conhece, né, o trabalho da Ana, ela é psicopedagoga. Isso. E há cerca de 3 anos abriu a loja Ludicando de brinquedos lúdicos aqui na Lapa. Hoje já não tem mais a loja, né, durante a nossa conversa a gente vai explicar o motivo de ter parado com a loja, mas começou lá nós estamos em 2025, mas 2021 por aí, né, que abriu a loja. E contando um pouquinho, hoje tem o espaço pedagógico, né, com reforço escolar, com apoio escolar, né? Isso. E também está sendo o maior sucesso. A gente sabe que é difícil conseguir horário ali para as crianças, né, Ana? Graças a Deus. Mas vamos, né, começar do começo aí, contando um pouquinho, né? Tua formação é em pedagogia, como é que é isso? Eu sou formada em pedagogia pela Federal do Paraná, tenho muito orgulho de falar, de ter estudado nessa instituição de ensino que foi maravilhosa e que realmente faz a diferença na carreira.
Depois eu fiz pós-graduação em Educação Inclusiva e Psicopedagogia na PUC, né? Que também foi excelente, assim, eu digo, são instituições maravilhosas. Daí trabalhei por muitos anos como professora de educação infantil, até ensino fundamental, 5º ano, tive experiências também com ensino fundamental 2, ensino médio, e muito tempo também como coordenadora pedagógica. Esse muito tempo não que eu seja muito velha. Começou cedo. Eu comecei muito cedo mesmo. Eu entrei na faculdade, já iniciei em sala de aula e ali fui um bom tempo. Daí, pandemia, né? Chegou pandemia, eu estava como coordenadora num colégio, numa instituição particular aqui. Trabalhei aqui na Lapa, trabalhei em Curitiba há muito tempo e em Santa Catarina também. Então, tenho experiência em vários lugares, trabalhando em diferentes escolas. Em várias culturas aí. Várias culturas, porque Santa Catarina é um jeito de se pensar. Trabalhei numa escola muito bacana em Balneário Camboriú, que é totalmente diferente também. Você trabalhar do que você passar férias lá, é uma outra experiência. Enfim, quando surgiu a oportunidade de vir para Lapa, vim e trabalhei com muito tempo em algumas escolas também particulares e do município. Mas, enfim, chegou a pandemia, um certo dia eu tive Covid, estava te contando, tive Covid, tive uma dor de ouvido muito estranha, fui verificar a Covid, 10 dias de repouso e atestado. E nesses 10 dias, Manu, os 3 primeiros dias eu chorei muito. Chorei muito porque eu tenho 3 filhos, eu não podia me aproximar deles, graças a Deus eles não pegaram Covid. Mas eu via eles da porta, a alimentação, tudo na porta. E eu falei, nossa, o que será da minha vida, né? 3 dias e tem mais tantos aí aqui dentro. Enfim, como comentei, 3 dias chorando. No 4º dia eu levantei e falei assim, não, ou eu mudo minha vida, ou eu vou passar mais 7 dias chorando. O que eu quero? Não quero ficar mais 7 dias chorando. Peguei o computador, comecei a ler, comecei a rezar, a meditar, a pedir a Deus que me abrisse novos caminhos, novos olhares e que minha visão de mundo fosse diferente. Porque o que eu estava passando por aquele momento, tão isolada, que me desse uma abertura diferente, assim, de vida, sabe? Que eu começasse a olhar, como dizem assim, a gente às vezes olha o copo meio cheio, meio vazio. Falei assim, eu quero ver as coisas de um ângulo diferente. E ali, pensando, cheguei, claro, sempre voltado mais a leituras na área da educação, brinquedos pedagógicos. Por que não aqui na Lapa? Porque eu, tanto como professora e como mãe, eu sentia essa dificuldade de comprar, às vezes, um quebra-cabeça diferente, um jogo que trabalhasse raciocínio ou algo que trabalhasse coordenação motora. Claro, pela internet tinha, mas algo mais real ali. Pudesse na experimentar, mão, né? Pudesse experimentar, não. Enfim, comecei a trabalhar, a matutar essa ideia ali no período que ainda estava de Covid. Passou, logo depois conversei com a minha família e fui atrás em busca da viabilidade de trazer essa ideia para Lapa, né? Pensando também Lapa, como que as pessoas iriam aceitar essa ideia. Fui na Cial, fiz curso do Sebrae, fui toda atrás mesmo dessa trajetória do empreender. E entender o que era o empreender. Até então você nunca tinha empreendido, sempre era funcionária de uma instituição. Sempre fui funcionária, tanto pelo município como particular, sempre funcionária. Então, fui atrás de recursos para me dar esse apoio e foi maravilhoso. Tanto que indico muito. A Cial, o Sebrae, eles te dão muito suporte em todas as áreas. Você chega lá, você fala, pensando nisso, eu tenho isso de dinheiro, como que funciona? E eles me deram todo um amparo, uma estrutura que até hoje frequento, vou lá e é maravilhoso. Enfim, daí deu certo. Falei, vou começar a tirar, então, do papel, né? Essa ideia, tirar do papel. E busquei, fui atrás, eu viajei para muitos lugares no Paraná, Santa Catarina, até para Brasília, eu fui que tinha uma viagem para lá, acabei fazendo uma viagem para buscar empresas, fábricas, lojas, como que funciona, como que é esse brinquedo. Queria o brinquedo de madeira mesmo. Eu sou muito fã da tecnologia, mas eu queria trazer um resgate diferente ao brinquedo, que a criança pensasse, construísse, montasse, sabe? Interagisse mesmo. Isso pensando tanto numa criança, eu como mãe ou como professora, que é importante para uma sala de aula. E vi que realmente era algo assim que não tinha na Lapa e tinha tudo para dar certo. Trouxe a loja, pensei bastante no nome também, Ludicando, que traz
é essa questão do movimento e do lúdico, né? Então, pensei, e tudo foi feito sempre com muito carinho, pensando nas crianças e pensando nesse dinamismo que a Ludicando quer trazer e trouxe, né? Você começou ali na Avenida Manuel Pedro, né? Isso, bem na frente da Zeni. Isso, comecei pertinho do Shopping Colonial, né? Bem pequenininha, mas ali começou e, graças a Deus, foi muito sucesso. Daí passei na antiga Happy House, e ali também foi muito bom, foi muito sucesso. Sempre que eu podia, eu trazia parcerias, né? É isso que ia te perguntar, né? Que a gente via, né, ali no início, e também durante toda a trajetória, mas chamava atenção no início isso também, né? Essa questão, além dessa inovação dos brinquedos que não eram ofertados né, de forma corriqueira nas lojas aqui, né? Então era focado basicamente nisso. Você ia lá, você não encontrava uma Barbie, por exemplo, né? Não era o foco. Então, esses brinquedos mais comerciais, vamos dizer assim, não tinha, né? Mas aí você também inovou nessa questão que a cada, por exemplo, era Páscoa, era Dia das Crianças, era qualquer data assim que pudesse aproveitar. Você levava alguns profissionais para chamar atenção lá e trazer o público, né? E eu sempre acreditei nessa parceria do comércio, sabe? Eu acho que um pode muito ajudar o outro com o que você tem. Então, por exemplo, eu vou fazer uma atividade aqui, uma oficina de miçanga. Então, eu ia atrás da loja que vende as pecinhas de miçanga e fazia justamente, vamos fazer, você faz um preço menor, mas eu faço propaganda da loja, a gente faz nesse sentido. Eu fiz um dia um evento, uma oficina de bichinhos domésticos. Fiz parceria com o pessoal de pet shop, levaram lá vários bichinhos, foi muito legal. Eu vou fazer uma tarde da alegria, trazia os palhaços, trazia a fadinha. E a gente notava assim muitas porque começou com a loja e aí depois, né, com os eventos, por exemplo, o Dia da Criança tinha lá o palhaço, a fada e tal, que ficava fazendo essa interação com a criança. Mas aí depois você começou com essas oficinas também, né? Também. Você começou isso mais por questão de férias escolares. O que motivou você a ter essas ideias criativas diferentes, né? Porque a gente não vê tão comum, não é tão comum a gente ver isso no comércio, né? No geral, assim. Eu sempre, por ser, acho, da área da educação, eu sempre fico muito preocupada com as crianças no sentido de desenvolvimento. Então, eu ofertando uma oficina, eu via que a criança ali, ela estava em movimento, né? Vamos fazer a miçanga, vamos fazer a pintura em tela, vamos mexer na massinha, enfim. A criança está criando, está no momento que está distante da tela, estava com cuidados, com monitoras atendendo. Então, eu sempre pensava assim, vamos trazer algo que as crianças não tenham no dia a dia e que vai fazer diferença para a vida dela. E veja, né, uma coisa interessante de a gente pontuar, né, como empreendedor, você, apesar de ser a tua área, a questão de psicopedagogia, né, você fazer essa questão do brincar com a criança, mas o teu produto em si, ele, claro, estava ali, você fazia as coisas na loja, né, as oficinas na loja, então é óbvio que estava exposto, a criança ia ver o brinquedo, mas você não estava colocando o teu brinquedo propriamente na mão nessas oficinas. Você trazia, né, essas parcerias. Era uma proposta diferente, isso, né? Claro, você acabava trazendo o teu cliente, aproximando o teu cliente, né? Mas acabava por outros caminhos, né? Muitas vezes né, é uma outra visão para aproximar. O contato estava ali, né? Claro, é óbvio, aí veio essa veia do empreender, né? A criança tá lá, vê um brinquedo, ela vai querer. Então, aí tem toda essa questão de marketing por trás. Exatamente. Mas o foco principal era a criança estar ali brincando, produzindo, levando algo diferente para casa, passando um momento com a gente, né? E acabava, claro, que sempre levando alguma coisa. Então, até o espaço, né, que você criou ali, você tinha os brinquedos para compra, mas tinha os brinquedos que a criança podia experimentar, né? E que deu muito certo também. A cozinha, né, os espaços ali, os brinquedinhos. Jogos ali que as crianças podiam estar manuseando. Que facilitava isso, né, o experimentar e o brincar. E essas oficinas você começou num período mais por férias ou não teve relação com isso para aproveitar o tempo livre da criança? Teve relação com as férias, mas daí quando eu percebi que deu muito certo, até fiz em mais alguns momentos, né? A Semana da Criança, a Semana da Páscoa.
E as férias em si, né? Tanto de julho como de janeiro. Você chegou a fazer quais oficinas, assim, só para a gente ter uma ideia, né? Poder contar um pouquinho dessa trajetória. Coisas. Eu fiz de miçanga, eu fiz de massinha, eu fiz de slime, que é algo que as crianças adoram. Eu fiz de jardinagem, eu fiz de bolsa, essas bolsas eco bag, né? Que as crianças customizavam, telas, pintura em telas. Enfim, eu fiz muita coisa, várias opções que as crianças gostavam muito. Depois disso, né, a loja, além de ter essas propostas dessas oficinas, você começou já ali na tua segunda sede, vamos dizer assim, que foi ali na antiga sede da Happy House, né? Que foi o segundo local que você foi. Ali você também começou com o apoio pedagógico, né? Como é que foi isso, essa oferta? Alguém veio te procurar, oferecer, pedir, né? Ou você também notou essa necessidade? Como é que se deu esse próximo passo? Caminhar. Então, assim, Manu, eu ali estava, né, com a loja e com as oficinas. Como eu tenho muito tempo de trabalho na Lapa e as pessoas já conheciam, né? Algumas pessoas já conheciam o meu trabalho, tanto como professora como coordenadora, acabaram vindo perguntar se eu não podia dar aulas de apoio para criança X, que estava com dificuldade, pela psicopedagogia, se eu não podia atender criança fulano, que estava precisando de um pouquinho mais de desenvolvimento na escola, tal. E, no fundo, eu sempre brinco que eu saí da escola, mas a escola não saiu de dentro de mim, porque eu sempre gostei muito de estar em sala de aula. Sabe, usar jaleco, quadro, giz, caneta, papel, eu sempre gostei muito. E acabei abrindo uma exceção para atender essa mãe gostou do trabalho, falou para outra, essa outra falou para outra. E quando eu percebi, Manu, eu estava com uma agenda praticamente bem recheadinha e pouco tempo na loja. Então, eu estava muito mais dando aula. E a aula, é importante a gente falar que a aula não é você só chegar aqui, abrir um caderno e pronto, acabou. Demanda um preparo, né? Para cada criança, ainda mais apoio escolar. Que é muito direcionado, né? Muito direcionado. De acordo com a necessidade de cada um. Isso, individualizado, né? Então, eu tinha um tempo antes de preparo e de estudo. Então, eu preciso trabalhar a alfabetização com essa criança. Eu preciso trabalhar a matemática, multiplicação com essa aqui. Eu estava atendo jovens, adolescentes, adultos que estavam comigo para alfabetizar. Até uma das moças que eu atendi tinha uma história linda que ela queria aprender a ler, escrever, fazer uma redação para conseguir um cargo melhor na empresa. Aquilo me marcou muito o dia que ela foi pedir essa ajuda para mim. Enfim, então comecei a atender aqui e ali e, graças a Deus, deu certo, uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, só que a loja eu comecei a deixar. E ainda nesse meio tempo, você estava, também que a gente nem citou aqui, outro braço, vamos dizer assim, da Ludicando, porque tinha, então, as oficinas, né? Cada começou ali com só um suporte para uma data especial, né? Um palhaço, uma princesa e tal, fada, enfim. Mas aí passou a ter as oficinas. Aí você começou com o apoio pedagógico. Isso. E também com os brinquedos para você ir nas festas infantis e outras festas, né? Como é que é isso? Então, como é que surgiu isso? Isso acabou ali. Como eu via que as crianças gostavam muito de ficar no espaço da loja, brincando ali com mini cozinha, gangorra, brinquedos de madeira, comidinhas, eu falei, por que eu não levar esse espaço também para os locais, né? E comecei a ofertar os espaços kids. Então, casamentos, festas de 15 anos, aniversário de 1 ano, enfim, aniversário no geral, eu comecei a ofertar. Olha, eu levo o meu espaço, que ele é bem pedagógico, ele não tem cama elástica, ele não tem piscina de bolinha, mas ele tem o brincar mesmo, e levo uma equipe de monitoras por tantas horas. E sempre disse para as famílias, vocês vão poder curtir a festa, atender os convidados e nós vamos estar cuidando das crianças, do aniversariante, vamos estar dando toda essa base. E foi algo que deu muito certo também. As famílias viram o quanto é bom, porque além das crianças estarem brincando com algo diferente, elas estão cuidadas. Aí você passou a trabalhar de segunda a segunda. Daí, de segunda a segunda. Isso de é manhã empreender. À noite. Isso de manhã à noite. É empreender. Exatamente. Dormir a que horas, né? Bom, dormir para quê, né? Exatamente. E olha quantas e
quantas noites eu vinha, às vezes, de casamento, chegava uma e pouco, 2 horas da manhã, dependendo do nosso horário da festa, limpava tudo, organizava tudo, colocava no carro tudo, para o outro dia, no domingo, estar em outra festa. Mas, enfim, quando a gente faz com amor e com carinho, e eu sempre fiz questão de mostrar isso, que é algo que eu gosto, né, e que eu acredito, eu sempre acreditei no poder do pedagógico, da educação, do desenvolvimento. Então, parece que não cansa. Aí cria mais coisa, mais serviço, né? Exatamente. E você começou lá na loja, você praticamente tinha uma funcionária, como é que estava no começo? Quando eu percebi que eu estava com essas aulas, né, acontecendo essas aulas, daí eu iniciei com uma funcionária. Mas as aulas foram tomando uma proporção, a procura ali pelo atendimento psicopedagógico, né? Eu atendo um número bem bacana de crianças autistas também. Foi tomando uma proporção que eu via que a loja, eu estava assim, aquele olhar, o meu olhar, assim, sabe? Eu falava, puxa vida, ou eu tenho que fazer uma coisa ou outra bem feita. Eu não estou conseguindo abraçar as duas, né? Era o que eu queria, claro, mas as duas não. Daí parei e pensei, falei, não, eu acho que ainda aqui dentro brilha mais a sala de aula, ou fazer diferente, ou eu digo sempre assim, o estar do lado do processo de alfabetizar uma criança, Manu, não tem preço, sabe? Você vê uma criança mágico, né? Ler, escrever, ou fazer uma letra bonita, aprender uma continha. Eu sei fazer sozinha agora. Eu falo, é mágico. Isso está muito dentro de mim. Então, eu falei, não, eu acho que é por essa área que eu vou. E como é que é o empreender na educação, né? A gente já continua a falar como que chegou hoje, né? Que você está na tua série própria, na Senhora do Rocio, né? Mas como a gente já volta a falar disso, mas falando um pouquinho, né? Você falando de brilha o olho, você vê essa questão do desenvolvimento da criança. Mas e como que é, quais as dificuldades que você sentiu no empreender na educação? Porque o mais normal que a gente ouve falar, vou fazer um curso, alguma licenciatura, né? Eu vou para a sala de aula. Dificilmente você pensa, vou abrir minha escola, né? Não que não haja essa possibilidade, tudo, mas não é tão corriqueiro, comum, né? É mais fácil você seguir para o ensino público ou privado, dar aula e para a sala de aula, né? Então, como é que foi isso para você, as dificuldades no empreender na educação? Olha, eu acho que uma das primeiras dificuldades é você provar que aquilo vai fazer diferença na vida da criança, sabe? É você mostrar que a criança vai para a escola, mas se ela está apresentando dificuldade, ela tem que ter um olhar diferente. Ela tem que ter um olhar mais individual. Então, eu mostrar para aquela família que esse trabalho aqui vai fazer um complemento do que ela tem na escola, porque a escola é essencial, e eu faço esse trabalho também de ir nas escolas. Então, provar que juntando os dois é o que às vezes aquela criança precisa para sanar aquela dificuldade, para sanar aquele momento. Até porque, né, eu acredito que uma sala de aula no ensino fundamental é cerca de 20 alunos, né? Depois aumenta. Isso. Mesmo com 20, uma professora só, ela conseguir entender, individualizar um por um é difícil. É muito complicado. Então, né, ele acaba tratando ali o padrão. Isso. E a criança, às vezes, que tem uma dificuldade, não que ela tenha dificuldade, ela é diferente, em algum sentido ali, ela gosta mais de matemática, eu gosto mais de artes, eu gosto mais de português. Sim, e deixa as suas habilidades, exatamente. Né? E eu ali, eu sempre coloquei, né, trouxe o nome, continuou o nome da Ludicando, então eu sempre coloquei o brincar, o lúdico, na hora do aprender. Então, eu estou ensinando um jogo, ela está aprendendo matemática, mas ela está brincando, ela nem percebe. A gente brinca, às vezes, de mercadinho, ela está vendendo, fazendo continha, mas ela está brincando. Para ela está brincando. Na matemática, na língua portuguesa, a gente escreve na caixa de areia ou escreve com espuma. Mas tem todo um ambiente ali que eu faço que a criança se sente estimulada ao brincar, mas no fundo ela está aprendendo. Então esse eu acho que foi o maior desafio, é o perceber que eu tenho que fazer diferente, que eu tenho que ser diferente do da escola, porque na escola ela já está lá, né? Ou se ela fosse lá na minha sala só para escrever, não. Então ela faz na escola. Que eu tenho que trazer algo diferente, que eu tenho que pensar naquela criança de uma forma que eu vá convencer e que eu vá motivá-la.
a gostar. E não só isso, eu fico pensando como você mostrou para o pai ou para uma mãe. Por exemplo, você falou ali escrever uma caixa de areia, né? Para o pai entender que tem todo um processo por trás, processo motor, né? E tal, desenvolvimento né, disso, para ela conseguir depois passar para uma caneta, né? Isso, então, exatamente. como é que foi esse processo também junto dos pais? Os pais que chegavam até você já tinham um pouco desse conhecimento? Como é que né, se dá esse trabalho também, né? Alguns já têm, mas alguns eu faço questão de explicar para todas as famílias que chegam o meu processo de trabalho. Tanto que o primeiro encontro comigo no meu espaço é para eu apresentar a minha forma de trabalhar e o meu local. Então, eu até digo para os pais assim, às vezes você vai sair daqui, pegar teu filho e vai perguntar o que você aprendeu hoje. Ele vai falar assim, nada, eu só brinquei. Eu falei, então tá ótimo. Se ele brincou, mas por trás disso teve todo um trabalho, sim, motor, de equilíbrio, de lateralidade, enfim, que faz toda aquela base para a criança aprender. E aí hoje você está atendendo nesse apoio pedagógico de que idade a que idade, né? Porque a gente está falando ali do desenvolvimento, né? Então, claro, a criança é pequena, mas você mesma falou que tem até adultos, como o exemplo dessa moça, né? E tal. Porque cada um vai ter um processo diferenciado de ensino, né? De acompanhamento. Desde que idade a pessoa já pode ter procurar ali para um apoio? Eu atendo crianças a partir de 2 anos. Eu tenho crianças que eu faço estimulação infantil. Então, é claro que com 2 anos vai aprender a ler e escrever. E eu nem quero isso, sou totalmente contra. Mas eu vou estimular essa criança na parte oral, na parte de lateralidade, de equilíbrio, na parte motor. Então, eu faço várias dinâmicas, muita música, teatro, brincadeiras com fantoches, né? Manuseio, trabalho muito a questão sensorial. Então, tato, olfato, degustar. Então, faz todo um trabalho para preparar aquela criança lá para frente, para o desenvolvimento dela. E vou acompanhando dentro das etapas de desenvolvimento, nunca comparando uma criança com a outra, mas dentro das etapas de desenvolvimento, eu vou percebendo, até pela psicopedagogia, se aquela criança está atingindo ou não. Caso não atinja, Manu, caso eu perceba assim, que aquela criança está com alguma situação, eu sempre indico também, né? Vamos dar uma procurada, vamos dar uma investigada. Ou não, às vezes é um momento fase, ali, uma fase que é importante a gente fazer esse estímulo para ver lá na frente. Então, a partir de 2 anos, aí até a idade que permitir. Porque eu tenho professores de apoio que trabalham comigo, específico em algumas matérias. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque, por exemplo, iniciando lá com 2 anos, você trabalha essa questão motora, sensorial e tal. Aí chega um momento ali no ensino fundamental que você começa a ter a possibilidade de trabalhar um português, matemática, artes, enfim, ciências e tal. Né? Aí, que momento que chega, porque você, daí vai chegar um momento que você não vai atender, vai passar para um outro profissional, né? Exatamente. Até que momento você consegue atender e aí e os outros profissionais atendem que áreas ali contigo? Daí depende da demanda da família. Por exemplo, se é uma criança que está lá no 6º ano com muita dificuldade em matemática, eu já nem atendo, porque é uma dificuldade específica, né? Então, eu tenho um professor de matemática, que é especialista e muito bom, ele que vai fazer as aulas dessa criança, né? Então, a gente marca 1 vez ou 2 na semana, conforme também a questão de disponibilidade da família e da dificuldade da criança, e a gente vai organizando assim. Então, eu tenho professor de matemática, de física, de química, de história, de inglês, de espanhol, de língua portuguesa, enfim, eu tenho vários professores que me ajudam e a gente vai agendando conforme... E eles também trabalham nessa tua proposta. Óbvio que não vai ser tão diferente de uma criança de 2 anos, o lúdico dela, para um lúdico do 6º ano, né? Mas eles também procuram trabalhar esse ambiente, né, que você tem ali. Exatamente. Né? O lúdico, o livro, ou dentro da faixa etária que convém, vamos lá para fora, vamos brincar, vamos correr. Os maiores daí é diferente, mas é tudo assim muito personalizado, muito feito para aquele momento, para aquela dificuldade, para aquela pessoa, sabe? E hoje você atende também preparo para concurso público? Também tem, né? Eu vi alguma coisa nesse sentido. Concurso, a gente teve o ano passado vários alunos que se prepararam para colégio da polícia, colégio militar. Então, a gente faz todo também um apoio. Daí, geralmente, esses alunos que estão se preparando para algo maior, assim, a gente já faz um esquema mensal e longo prazo. Então, até já deixo a dica, os pais que estão procurando, que estão querendo
o ideal era iniciar já em março, abril, porque a gente faz todo, e tudo com base no que esses concursos já vem solicitam. pedindo, né? Seria o Enem também, um pré-vestibular? Também tivemos. Colégio Agrícola, aqui, o da Lapa mesmo, tivemos que queriam se preparar, que estavam com alguma dúvida em alguma situação. Vários alunos passaram pela gente também para se preparar. Então, todos, dependendo da situação, a gente organiza alunos que estão já em faculdade, que estão com alguma dificuldade. Eu faço engenharia, tal, não estou entendendo bem. Então, claro que a gente vai analisar dentro ali, professor, você consegue? Você atende esse tipo de dificuldade? Sim, vamos lá. Então, enfim, a gente vai analisando cada caso conforme... Para poder fazer focado naquela dificuldade específica, né? E você falou uma coisa interessante também, que, né, no meio da nossa conversa aqui, que além de você atender os alunos, você também vai fazer os acompanhamentos nas escolas. Sim. Como que acontece isso? As escolas te chamam, você vai lá porque o aluno é daquela determinada escola e você precisa visitar para entender como que é esse trabalho que você faz. O atendimento psicopedagógico, ele tem que ser bem completo, né? Eu tenho que trabalhar com a escola, a família e eu como psicopedagoga para dar certo, né? A psicopedagogia, ela trabalha as dificuldades de aprendizagem. Então, fala diretamente também com a escola. Assim que uma família me contrata, eu tenho que fazer uma avaliação dessa criança para entender o que está acontecendo com ela. E eu também tenho que conhecer como que essa criança funciona lá na escola. Então, aí eu faço essa ponte. Vou na escola, converso com a pedagoga, com a diretora, fico em sala de aula quando preciso, acompanho recreio, acompanho várias situações, que tudo isso vai somando ali para a gente perceber, puxa, tem que trabalhar realmente isso, tem que ficar de olho naquilo, nossa, isso aqui está muito bom, vamos incentivar, vamos motivar. E também vou trocando com a professora ideias. Olha, então, fulaninho está com muita dificuldade, por exemplo, em alfabetização mesmo, né? Em alfabetizar. Então, eu estou usando o método tal aqui no meu espaço, vou trabalhar isso, tenta focar aí na sala de aula dessa forma também e a gente vai juntas. Porque quando une o trabalho e quando a família ajuda... É sucesso. Não tem o que diga. Agora, cada um num canto, daí não dá certo. E teu trabalho junto da escola, existe alguma resistência da parte da escola, de alguma escola, ou profissional, algum professor que, né, não goste? Como que funciona isso? Ou, né, porque você é da área da educação, então, né, de certa forma, você sabe até que ponto você pode ir ou não, né? Você já tem essa noção. Mas é óbvio que também é uma pessoa de fora chegando, né? Como que é essa recepção lá? Manu, sabe que é interessante essa pergunta. Eu, geralmente, sou muito bem recebida nas escolas, tanto as públicas como as particulares. E, inclusive, do município e fora, porque eu atendo também algumas escolas próximas aqui da nossa região. São poucas as escolas, mas eu já senti exatamente isso que você falou. De eu chegar, tentar conversar com uma professora e a professora já sentar assim, batendo a mão na mesa, sabe? Como quem diz que a minha sala, quem manda sou eu, você está vindo de fora, o que você quer fazer aqui? O que você veio me mandar? Então, eu digo assim que a experiência, né, ela ajuda bastante, a maturidade também vai ajudando bastante a gente trabalhar com isso. Em primeiro lugar, eu falo para a professora assim, olha, eu também sou professora. E sou mesmo, né? Eu estou aqui para a gente estudar juntas a melhor forma para sanar as dificuldades desse nosso aluno, né? Porque ele também vai comigo e ele vem aqui com você. Então, eu não vim aqui falar do teu trabalho. E eu não vim aqui reclamar do teu trabalho. Eu vim aqui para a gente achar juntas uma solução. Exatamente. Daí, às vezes, eu vou te dar uma dica de como eu faço que dá certo. Agora eu quero escutar a tua dica. Então, eu sempre tento trazer essa... Ela participar dela junto, também, ela participar do processo, né? Agora, isso é só com o tempo e com a maturidade, que a gente vai pegando uma ginga, assim. Como chegar, né? Porque se chegar e bater de frente, não consegue, né? Exatamente. Não consegue. Até porque é um trabalho diferenciado. Não sei,
A gente estava falando do teu empreender na questão da loja, dos brinquedos, que foi uma coisa nova na cidade, mas também essa questão do apoio, não que não existisse. Por exemplo, o meu filho está com problema em matemática, eu vou procurar uma professora particular. Era o mais comum, você ir buscar uma professora particular para aquela situação. Ela vem na tua casa, ou ela, né, enfim, se resolve dessa forma. Então, essa professora talvez nem chegasse a ir até a escola fazer esse trabalho que eu fazia. Não sei se alguma chegava a fazer esse trabalho, né? Porque eu nunca cheguei a conversar. Mas a gente não ouve falar nesse sentido, né? Então, também acaba sendo uma situação nova também para os profissionais daqui, o teu trabalho, né? Por isso que eu te pergunto essa recepção, né? Mas essa recepção, assim, no geral... É muito boa, eu não posso reclamar. Todas as escolas assim estão sempre de portas abertas. Tanto que, às vezes, eu vou e logo vou de novo. E, às vezes, tem o convite até para estar um pouco mais dentro da escola, assessorar em algum momento. Então, geralmente, eles aceitam bem. Mas, como te disse, já aconteceram dessa defensiva, assim, vir... Por não conhecer, Por não conhecer ou por achar que eu realmente vou falar, que eu estou lá falando pra mal criticar do trabalho da professora. E jamais. E nessa situação também que você citou, né? Você vai, no primeiro momento, para conversar sobre o aluno especificamente. Isso. Mas já surgiram convites, ou você faz esse trabalho, por exemplo, tem semana pedagógica, eu vou lá trabalhar, palestrar, ou falar sobre ponto tal, né? De ensino. Também, por conta desse teu trabalho com a Ludicando, surgiu esse tipo de trabalho? Surgiu e eu faço. Eu faço bastante assessoria nas escolas, assim, sabe? Semana pedagógica, agora mesmo, eu estou organizando em algumas escolas, então eu dou algumas dicas, dou algumas ideias no planejamento, ou na estrutura, ou na recepção das crianças, reuniões de pais. Palestras também, já fiz algumas palestras falando sobre o professor ou sobre as famílias, a importância da família estar bem naquela escola, de ser bem recebido, a importância dos profissionais, dos professores se unirem em prol, né, da educação. Então, tudo isso a gente acaba, né, compartilhando, né, somando com a escola. Só para a gente fechar a questão da loja, né, que a gente pulou aí já direto para a questão do apoio, que é bastante interessante, mas aí chegou esse momento, então, que você decidiu, né, vou parar com a loja. Isso se deu mais ou menos em que época? Faz mais ou menos um ano e pouco, né? Um ano. Que você fez isso. Quando você fez isso, você já tinha a tua agenda praticamente lotada. Já estava, né? com a agenda. E também já estava trabalhando com essa questão dos outros níveis educacionais que tinham os outros profissionais com você, né? Também já estava com uma equipe de professores comigo e uma agenda, assim, bem boa, que foi o momento que eu falei, assim, com dor no coração, mas eu acho que realmente parou a loja e vamos começar esse novo processo do espaço, né, pedagógico Ludicando. Então, já estava, tanto que o caminhar, ele continuou, assim, graças a Deus, foi bem, né? E outra questão também que eu acho bem pertinente a gente comentar, porque, infelizmente, né, é um dado que a gente não tem como esconder, que o nosso país, a educação aqui, não é por ser particular, pública, independente, nossa qualidade de ensino comparado com outros países. Nossa qualidade é a nossa valorização do Exatamente, são né? 2 pontos, né, aí cruciais, e que a gente nota que é muito complicado, né? Então, essa demanda também de vir buscar um apoio pedagógico, né? Como é que você sente isso aqui na Lapa? Até quando você estava dentro do ensino, como pedagoga, professora, o que você sentia dessas dificuldades, né? Do sistema educacional mesmo, né? Porque daí não é culpa do professor em si, né? Ele claro que existem profissionais e profissionais, mas, no geral, a gente olha, é um sistema que é problemático. Né? E como que você vê isso, tanto dentro da escola, quando você estava lá dentro, e hoje você fora, dando esse apoio? O que eu mais noto, assim, que a gente poderia mudar a mentalidade, porque mudar o sistema é difícil, né? É um sistema que já está muito quadradinho. E que tem algumas coisas assim que eu sou totalmente contra, como a valorização de nós, dos profissionais de educação, que é um absurdo. É um absurdo. Você pega ali começando pelo salário, né? Enfim. Mas o que eu mais vejo assim é que o nosso olhar
dentro da educação, ela teria que ser diferente para cada criança. E em sala de aula, ele às vezes vem muito quadradinho, vem muita Talvez caixinha, pela sabe? quantidade de alunos em sala, talvez Pela quantidade também. ou pelo sistema mesmo, sabe? Então, assim, você recebe lá o teu livro, a tua apostila, o teu material didático, e você tem que dar aquilo para aquela turma, né? Para aquela série. E eu acho que aquilo lá, o conteúdo, ele é um norteador do trabalho. Eu sou muito fã disso, que a apostila, o livro, ele está ali, ele vai nortear o trabalho dentro da Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC, que rege cada série, né? Então, ele te dá ali aquele currículo, aquele conteúdo que você tem que trabalhar. Mas a gente teria que aflorar aquilo, sabe? Então, não é só aquilo, é isso que eu sinto hoje do sistema educacional brasileiro. É sair um pouco da caixinha. E as dificuldades dentro de uma instituição, tanto pública como privada, que você já trabalhou nas duas realidades. Por exemplo, você, professor, que vê essa dificuldade que é muito quadradinho e você quer fazer o diferencial ali, né, inovar. Como que funciona isso, a dificuldade disso, para conseguir isso? Aí depende, Manu, de várias questões, né? Depende também do olhar de quem está na direção. Na direção, depende do olhar de quem você vai contar para fazer isso, porque sozinha você às vezes não consegue. Às vezes você tem uma ideia muito legal, ou você consegue ali dentro daquela tua sala de aula. Às vezes você não consegue expandir para a escola. Então, aí depende de um olhar de colaboradores, de parceria, né, para você fazer um evento maior, ou para aquela ideia fluir. Às vezes, você precisa de apoio, né? E até entra uma questão, né, que a gente comentou até antes de iniciar a entrevista, que é a questão do empreender, né? Que são vários pontos em comum quem é empreendedor, né? Que é o brilho no olho por aquilo que faz, porque dificuldade vai encontrar em qualquer local, qualquer área, né? Então, é um dos pontos, esse brilho no olhar, que a gente vê também na educação. Assim, a criança, quando vai para a escola, ela se encanta, né? E primeiro, pelo ensino fundamental, os iniciais, a gente nota muito isso. Principalmente professora do pré, né? Isso, que elas educação infantil. Educação infantil é muito lúdico, né? Muito essa questão do brincar, de estar ali envolvido, o amor por aquela professora, né? Exatamente. Só que chega um momento, eu não sei o que faz isso se perder, que esse brilho no olhar acaba. Não sei se quando chega ali quando passa por estadual, que é o ensino não é o médio, Fundamental 2, né? Que aí parece que se perde, que daí tem aquele monte de disciplinas separadas e tal, e acaba tendo outra visão, outra forma de trabalhar. Não sei se é o sistema propriamente, o que acontece, que perde esse brilho no olhar, ou se é a adolescência também se aproximando, né? Sim, o nosso, tem tudo isso, a equipe né? técnica dando, né, umas dicas. Porque as minhas pequenas ainda estão longe, graças a Deus, da adolescência. Ainda não estou nessa fase, né? Mas, então, tem todo um contexto, né? Mas, assim, visando, né, olhando para a parte educacional, o que você, na tua visão, na tua experiência, seria o que faz perder esse brilho no olhar, sabe? Se a gente pensar, olha só, né, em educação infantil, você chega lá numa sala, primeiro que geralmente não são carteirinhas uma atrás da outra, né? Geralmente a professora põe em rodinha, muito colorido, música na chegada, música para ir embora. Docinho, né? Como premiação. Agora está tendo agora não pode o mas doce. Tinha isso mas, também, enfim, né? Tem o lanche diferente. Você pode levar o teu brinquedo, né? Dependendo da escola. Você faz uma atividade, mas tem depois o parque. Você faz uma atividade, mas tem depois o momento do jogar, do brincar, do conversar com os amigos, sabe? É mais livre. Você aprende, claro, super importante a educação infantil, sou muito a favor, mas tem o brincar. À medida que vai crescendo, infelizmente vai saindo. Tanto que a gente pensa assim, uma criança hoje, vamos pensar, 4º, 5º ano, 9, 10 anos, é uma criança. Sim, quantas vezes essa criança vai no parque, na escola? Se a gente parar para pensar, por que tirar o parque, entende? Ou não quer ir no parque, o parque não tem estrutura, então uma recreação diferente, dirigida, as crianças gostam.
Eu Então não sei, vai eu não sou ficando da área da muito educação, mas não formal. lembro agora qual, se era Montessori, alguém falava isso que a importância da vida prática para o aprendizado, né? Isso. Não sei se era ela ou outra, né, que Sim. citava isso. E que você aprende no fazer, No né? Então não é fazer. simplesmente chegar, sentar e olhar E para o olhar e quadro, né? pronto, né? E é muito mais dinâmico É. e tanto que se a gente for olhar no passado, né, as crianças que até tinham escola, mas era muito menor, que iam para a roça com o pai e com a mãe, né? Eles estavam trabalhando, mas estavam aprendendo, Estavam aprendendo. e brincando ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então era uma coisa lúdica, era uma responsabilidade, Isso. mas estava aprendendo vários conceitos ali, né? Da natureza, seja da ciência ali, matemática e tudo mais, né? Então eu acho que talvez essa vivência, né? Talvez eu aqui dando pitaco, não sou da educação, isso aí. né? Isso aí, vai se perdendo, né? E vai ficando muito mecânico. É o lápis, o papel ali, a caneta, o livro, né? O professor lá falando, tal. Se ele trouxesse maneiras mais lúdicas de se trabalhar, a criança geralmente gosta de estar ali, o adolescente gosta, até porque o adolescente, né? O adolescente gosta de estar em grupo, gosta de estar com os amigos. Então, essa visão, quando o professor tem, eu vejo, que eu acompanho os maiores também, a diferença que faz na sala de aula um professor que chega animado, que canta, que propõe um jogo, que propõe uma dinâmica diferente, já dá um gás diferente para aquela aula, para aquela turma, sabe? Então, isso que não poderia se perder, né? Exatamente. Aí envolve, como você falou, várias problemas, né? Exatamente. Que, né, um conjunto. E a dificuldade também nas famílias de ver de valorizar isso, valorizar a educação, né? Tem famílias que super apoiam. Nossa, que legal! Fez um trabalho diferente, aconteceu uma dinâmica na sala legal. Tem famílias que já são mais tradicionais, que já são mais resistentes. Mas eu posso provar, porque eu faço assim diferente. Quando a família vê que você faz diferente, mas que dá certo, daí as famílias apoiam também. Cartão verde e vai embora, né? Não, tá brincando, mas tá aprendendo. É isso que vale. Mas isso é importante a gente comentar, né, Ana? Que a importância do brincar, né? E até não só para a criança lá pequenininha, né? Para o adulto também, isso também, né? Até tem um ditado que quando você está na brincadeira, você fala muita verdade e tal. Tem toda uma história, assim, eu acho que da psicologia agora, também não vou saber dizer. Mas também tem isso, então... Você conhece uma pessoa, Manu, muito mais brincando com ela em 1 hora de jogo do que 1 ano de convivência. Porque se for uma pessoa competitiva ou não, ali em 1 hora de jogo você vai ver. Porque geralmente as pessoas se revelam. Independente do jogo. Então, ali você conhece muito mais. E até você se conhece, né? Porque até, eu cito um exemplo, eu estava fazendo um curso uma vez e um curso de mediação, enfim, não tinha nada a ver com, né, era na área jurídica, enfim, e a gente fazendo online e eu me reconhecia assim, era eu e minha dupla, né? A gente tinha que ir falando os números e tal, e para vencer, não lembro muito bem a dinâmica, mas o objetivo era uma ajudar a outra para não perder. Ou a gente ganhava juntas, ou eu tinha que vencer dela, mas tinha um grande risco de perda ali, era alto risco. Então, você pensava 2 vezes, poxa, melhor eu vencer com ela do que eu correr um risco de perder, porque o risco era muito alto de perder. Mas aí você via cada um como é que ia reagindo, né? Era muito interessante, porque eu me vi muito competitiva, eu queria ganhar a todo custo. É o que eu te disse, 1 hora de jogo você conhece a pessoa do que 1 ano, às vezes, e você, né, se conhece, porque eu não imaginava que eu ia ser tão competitiva ali. Né? Então, é bem legal isso trazer para o pai e para a mãe, que acho que até para brinque com seu filho, né? Com seu filho. Eu vejo ali no meu espaço, ali na cozinha ali que eu tenho, né? Na mini cozinha ali com os brinquedinhos. A criança chega, ela vai começar a brincar, ela vai começar a falar. Parece que eu estou vendo um retrato da casa, da família, sabe? Porque ela fala geralmente o que o pai fala, o que a mãe fala, o que é a vivência dela. Só que ali eu deixo esse momento para ela pôr para fora mesmo. É uma forma de eu conhecer também, né? E falando em brincar, Manu, só para finalizar, né? O brincar, eu acho que ele não tem idade. Um exemplo muito claro que eu vi agora recentemente, sabe aquela empresa Lego de brinquedinhos? Não sei se vocês viram isso. A Lego estava perdendo uma clientela muito grande. Por quê? Computador, tecnologia, né? Jogo, videogame. A Lego, então, contratou um cara lá com uma visão diferente
E pensou o seguinte, vamos fazer brinquedo para adultos, então. Vamos sim. mudar esse foco. E o que ele fez? Ele começou a fazer do brinquedo Lego, como que fala? Carros de corrida, tem o carro sim, lá que reporta as coleções, né? Ayrton Senna, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E até tem a ver com a questão de inovação, com a parte tecnológica, que a Lego também está lançando algumas coisas para você usar as peças para montar protótipos, né? Exatamente. Então, E que adulto que não gosta de ganhar, né? Eu vou montar aqui o carro que foi do Ayrton Senna. E monta tudo. Eu vi pessoalmente, monta até um motor dentro. E quem que não legal. gosta, né? Daqueles bonequinhos, das gosta? pecinhas, né? Exatamente. Então tem que voltar, tem que dar esse espaço, né? A infância é tão curta, né? Então por que não viver um pouquinho mais, Um pouquinho mais, né? exatamente. E para a gente, né, chegar aí a voltar um pouquinho para o empreender, porque hoje também estava lendo uma matéria falando como a dificuldade hoje em dia das pessoas optarem por seguir as profissões ligadas à educação, que tem uma perspectiva, né, de que daqui a um tempo vai ter pouca demanda de professores, né, justamente por toda essa questão que a gente vê da desvalorização, até em sala de aula como é que o aluno está tratando o professor, como é que as famílias encaram o trabalho do professor, né, mas para quem gosta, quem tem esse... Porque eu acho que não tem uma profissão, não só essa, mas principalmente na educação, você tem que amar o que você faz, né? Tem que realmente... Claro que o dinheiro é importante, mas é um amor mesmo pelo que você faz, porque você está trabalhando com pessoas ali diretamente. Isso. Mas o que você falaria para quem hoje está ali pensando, poxa, eu gostaria de ir para a área de educação, será que vale a pena? Será que não vale? Deve empreender? Empreender como? Qual é, assim, o caminho das pedras que você poderia contar? Eu acho que eu recebo muita mensagem, ou pessoas que vão me visitar, que estão fazendo pedagogia e que batem essa incerteza. Continuo, não continuo? Será que eu vou ter campo, não vou ter campo? Mas, assim, eu acho que vai ter campo sempre. Eu sempre digo, acho que a área de saúde e de educação, se você morar numa cidade bem pequenininha, uma grande metrópole, assim, né? Uma metrópole, você vai achar emprego, porque são áreas que sempre vai ter procura. Então, continua, vai em frente, porque é muito gratificante. Você vê o desenvolvimento, você acompanhar, você vê que deu certo, sabe? Algo assim que você realmente... recebe de volta. E quando você dá carinho, dá amor para uma criança, e que aquilo vem em dobro para você. Não esquece de você a vida inteira, não, né? A tia, você marca. Quando a criança já virou avó, você ainda é a tia dela. E eu sempre digo, né? Se for um excelente professor, você vai marcar. E se você for um péssimo professor também, então cuide. 8 ou 80, né? Cuide para ser um bom exemplo e para realmente fazer a diferença na vida daquela criança, né? Mas vale a pena sim. Independente da área que você queira dentro da pedagogia, vale a pena, porque sempre vai ter um retorno. A educação, né, sempre vai ser necessária, sempre sendo ela online ou não, né? Exatamente. E assim, só para a gente complementar isso, né, você empreendeu. Quais seriam as formas de hoje o profissional da educação empreender? Pode ser lá dentro da sala de aula, claro, né, vou inovar dentro só da minha turma, mas para quem não quer ficar restrito lá à escola, né, como ele poderia empreender hoje? Hoje eu penso assim, né, se a gente pensar até na parte da tecnologia, às vezes você ensinar alguma coisa, né? Você fazer um material, fazer um e-book de uma habilidade que você tem. É uma forma de empreender, é uma forma de estar educando, de estar passando para frente. Então, sempre pensar nessa forma, assim, o que eu gosto dentro da minha profissão, dentro da educação, que eu possa fazer diferente, né? Usar bastante a internet que está aí, e a gente vê o quanto isso dá certo, né? O quanto funciona. Então, algo nesse sentido. Assim, até sabe? aproveitando, né? Falo que a gente está chegando no final, mas agora me veio mais, sempre tem algo mais na educação, né? Mas é bacana, você falou agora da tecnologia, internet e tal, quanto isso é relevante e a gente não tem mais como ficar sem, não, né? Não existe mais. Não tem como, se você está fora, você está fora praticamente do mercado, né? Mas para chegar na internet, na tecnologia, com qualidade, com base,
você não vem do zero, né? Não. Você precisa de um bom português para você Isso, saber ler, escrever, exatamente. interpretar e se fazer E comunicar, compreender. né? Você Exatamente. precisa comunicar claramente. Uma matemática, você vai precisar de alguma forma, alguma matemática. Eu, graças a Deus, evito, porque não é minha área, minha praia. Mas, né, dependendo de onde você vai atuar ali na tecnologia, você vai precisar dela. Você vai precisar saber de ciências, vai precisar saber de geografia, vai precisar saber de história, vai, né? Exatamente. Então, está tudo interligado ali, né? A física, a química, de alguma forma vai chegar. Então, nesse sentido, até para a questão da criatividade, né, Ana? Porque você a gente falou do empreender, do brilho no olho. Quanta coisa criativa você trouxe nessa tua trajetória por conta do brilho no olho. Isso, né? exatamente. Do amor por acreditar que vai dar certo. Né? E aí você acabou criando, né, coisas novas, mas também para você criar, você teve toda uma base, né, de conhecimento. Na verdade, independente da área, a gente tem que estudar, né, Manu? Tem que estudar, adianta. tem que ir atrás, tem que estar sempre se atualizando, sempre atento às notícias, o que está acontecendo no mundo. Você tem que estar ligado, né? Para justamente o que você for fazer, você fazer bem feito e saber que aquilo vai fazer a diferença para as pessoas, né? Então, não adianta. Como é importante, a gente mora numa cidade histórica, como é importante as nossas crianças saberem sobre a nossa história. Sim. É importante, sim, você saber a matemática. Eu sei que a matemática muito aplicada lá também não é minha área, mas, enfim... a equipe técnica ali. Dando mais uma piadinha. Quando que você usa a fórmula de Bhaskara na vida adulta? Não usa. No nosso caso, não usa. Mas ela é importante, né? Deve ter uma importância, não sei qual, mas alguma coisa deve servir, né? Exatamente. Esses dias eu até, colocando como exemplo, tinha uma aluna lá no meu espaço que faz engenharia. E estava com o professor de matemática. Quando eu entrei, sem brincadeira, eles estavam com uma cartolina, assim, muito número e muita letra. Sabe? Eu falei, gente, isso aqui é aula de matemática, não é aula de, sei lá, de chinês. O que vocês estão escrevendo aí? Porque era muita coisa. Mas, enfim, lá para o curso dela é necessário, ela precisa saber, Tem a né? lógica, tem né? Toda uma tem lógica, toda uma né? história. Agora eu não vou saber reproduzir, porque eu não sou área de matemática, mas é muito interessante que você vai ter uma fórmula. Quem é da área de matemática vai saber o nome dessa fórmula, que é um número que você chega a várias formas, que essa forma ela se repete em várias coisas da natureza. É como uma espiral, se não me engano. Já vi. Não lembro agora o conceito. Mas é muito interessante. Isso. Você vai ver que aquilo se repete em tudo. É no universo, na célula, em tudo. Né? Numa flor, ali no microscópio, você vai ver. Então, a matemática está em todo o conceito. E dentro da ciência, dentro de tudo. Né? E aí, até questionando a questão de quem tem a visão, né, mais voltada para que é criacionista, né, que Deus criou mesmo, não é essa questão da teoria da evolução, né, de Darwin e tal. Então tem toda com questionamento que você acaba abrindo a cabeça para ver e questionar, né? Não dizer se é certo ou errado, mas questionar. Questionar, exatamente. Né? Eu sou muito a favor o ponto de vista das pessoas no sentido de críticas construtivas, né? Você tem que estar atento, mas para você fazer uma crítica, você tem que saber o que você está falando também, né? Então aí tudo vale. Tem as lógicas das fórmulas. Lógicas, não sei da de Bhaskara, né? Outra, equação de Euler. Não sei, não faço ideia. Essa da perfeita equação de Euler. É verdade. Sim, olha aí, viu? Se falar o nome eu não sei, mas eu lembro desse conceito aí. Sim, e é muito interessante eu já vi também, mesmo. é bem legal. Bem interessante, que leva não só a matemática em si, mas dentro das ciências, né? E biologia. Sim. Então você consegue unir várias coisas e tornar interessante, né? Fazer brilhar o olho, né? Exatamente. Então mostrar que tudo está interligado, né? E tem uma função, né, Ana? Mas se a gente quiser, a gente vai ficar aqui até ano que vem para a educação, né? E o empreender na educação, acho que realmente tem muito o que fazer, né, Ana? Tem muito o que fazer, tem muito campo, muitas possibilidades, né? Que você pode estar atuando em empresas, em hospitais, não só em escolas, mas eu trabalhei até já em salão de beleza como pedagoga. Nossa, que interessante. Esse fica para uma próxima pauta para eu te contar. As reuniões, um salão muito grande em Curitiba, que tem várias filiais. Então, o que eu fazia? Eu fazia reuniões e trazia cursos.
Então, Bacana. tinha um olhar pedagógico atrás para fazer uma organização. Então, hoje o curso vai ser para as manicures. Vai ser sobre o quê? Uma inovação para as manicures. Hoje vai ser para falar de um corte diferente. Então, veja só como... A didática para abordar todo esse aprendizado. E como a pedagogia ela é ampla, né? Por isso que, Exatamente. independente da área, tem que ir atrás e vai-se olha aí, embora, é um né? curso básico para todo mundo fazer. Mas, Ana, eu quero então agora para a gente realmente ir para o final, que a gente tá, claro que a gente não tem limite de tempo, mas também, né, não é interessante ser muito tempo aí para não se tornar cansativo. A gente pode parar hoje, de que outro dia a gente volta com outro tema e a gente vai, né, para não ficar cansativo para quem está ouvindo, né? Faz por temas, aí você já sabe quem que vai ouvir lá, né? Exatamente. Mas é essa questão, né, da gente falar todo esse teu trabalho. Quem tiver interesse em conhecer mais, quem não sabe onde fica, onde te encontrar e o que você está oferecendo hoje lá, né? A gente já comentou que é dos 2 anos até idades, né, mais avançadas, não tem limite, né? Mas como que funciona? Dos 2 anos, mas é só uma vez por semana? Não, você que vai determinar como é que funciona isso, né? Para o pessoal entender. Eu vou combinar com as famílias, isso de acordo com a demanda mesmo, de tempo, de disponibilidade, né? E eu faço desde estimulação infantil, daí apoio pedagógico mesmo nas áreas de alfabetização, matemática, aulas específicas para as disciplinas, né? Então, aí, todo esse apoio. E o atendimento psicopedagógico, que é um atendimento mais específico para as crianças que têm dificuldade mesmo, que têm um laudo, que têm um diagnóstico, né? Daí é um olhar um pouquinho diferente. O atendimento psicopedagógico sou eu mesmo que faço, e as aulas de apoio, de acordo com a agenda, sou eu ou a minha equipe de professores. A agenda e a demanda e a necessidade de cada um. E a minha equipe assim, é selecionada a dedo. Isso é bem bacana, né? O meu local fica aqui na rua Nossa Senhora do Rocio, descendo a delegacia, fácil acesso, tem uma placa bem grande. Ali eu tenho 2 salas, né, que comporta bem 2 momentos ali de ensino. E qualquer dúvida também pelas redes sociais, o pessoal pode me procurar e a gente vai conversando. Né? E é de segunda a sexta, o atendimento de segunda a sexta. Que sábado e domingo daí você está nas Sábado e domingo festas. eu estou nos eventos. Exatamente. Lembrando também que não só que tem isso também que você oferece, exatamente, né? Que tem os eventos. Só quanto a isso, quantas moças que vão junto contigo, depende da estrutura que vai contratar também. Depende você tem uma da equipe. estrutura. Eu vou fazer uma festa, por exemplo, para 10 crianças, é um número de monitoras. Eu vou fazer uma festa, um casamento muito grande, são 50 crianças. Eu levo um outro número de monitoras. O espaço também, eu vou adaptando. Eu posso fazer um espaço bem grande, como eu já fiz em chácara, por exemplo, chácaras grandes. Então, nossa, o espaço ficou enorme. Como eu já fiz em corredor de apartamento. Num corredorzinho de um prédio aqui da Lapa, bem pequenininho, eu montei ali, pus as monitoras ali e deu certo do mesmo jeito, sabe? Então, vai organizando de acordo com o estilo da festa. É ao ar livre, é local fechado, é fazenda, a gente vai organizando conforme a procura mesmo, a necessidade sabe? daquele momento, né? Exatamente. Mas, Ana, eu quero te agradecer a participação aqui, por contar um pouquinho da tua trajetória, né? Esse diferencial ali, né? Do teu dentro da educação, que não é uma coisa tão comum de a gente ver acontecer hoje. A gente vê muito, por exemplo, um professor fazendo na internet, no YouTube, né? Ou no Instagram, mas assim, presencial, né? Como você fez, não é que seja a única fazendo, mas não é tão comum da gente ver. Né? Então, contar um pouquinho sobre isso, né? E aqui também o pessoal contando que ela pode pedir música no Fantástico, que é a terceira vez do podcast. Mas hoje é diferente, né? Das outras vezes você já veio conversar sobre a questão mais... Você veio falar sobre autismo, né? Uma vez, que também é uma área que você estudou, né? E trabalha bastante, com isso. Né? A outra vez eu não lembro qual era. A parte bem lúdica também do trabalho ali. Isso, né? Se não me engano, a parte anterior também vai a importância dos pais brincarem com as crianças, né? Você também comentou sobre isso. E hoje, especificamente, sobre você, Ana, empreendedora. Isso né? mesmo. Não vamos falar sobre partes técnicas, propriamente. Acabamos falando um pouquinho, né? Mas mais uma o coisa teu puxa a outra. o empreender, que realmente é uma questão, né, diferente, assim. Eu acho que o pessoal precisa perceber que é possível em várias áreas, claro que tem as suas dificuldades, né?
mas que tem portas abertas em vários locais, né? Exatamente. Mas tem que ter o brilho no olho, a coragem. Tem que ter coragem, principalmente acreditar que vai dar certo, né? E cada dia o empreender é uma caixinha de surpresas, né? Exatamente. Porque cada dia é um dia, né? Até tem um memezinho que eu vi um dia no Instagram, a pessoa instalando lá uma estrutura no empreendimento, e aí dizia assim a musiquinha, né? O cara falando, e se não der certo? Não, mas peraí, e se der certo? E se der muito certo, né? Porque ali é 50-50, né? E aí, se der muito certo, né? Tem que pensar positivo e ir seguindo, né? E se não der certo, não deu, né? E tenta de novo. Tem situações na vida que, como meu pai sempre fala, não são leis, né? Então, não deu certo agora, vamos repensar, vamos fazer, ajusta aqui, ajusta ali. Né? O importante é ter fé, ter coragem, acreditar, né? E vai-se embora. Exatamente. Né? Trabalhar. Ana, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou agradecer também novamente os nossos patrocinadores Net Futuro, Luz Futuro e Wizard Lapa, né? Que nos apoiam, né? Aqui nos patrocinam. E espero que tenham gostado do nosso bate-papo, né? Quem quiser... pode, de repente, entrar em contato contigo também pelo Instagram, né? Com certeza. Indo até a sede, né? Curta, comente, compartilhe, né? Para que as informações daqui cheguem cada vez mais longe, né? E mais pessoas se beneficiem do conteúdo também. Isso mesmo. Muito obrigada a todos que acompanharam e quarta-feira que vem tem mais aí às 19h30 novamente. Ai, que legal. Parabéns, Manu, pelo programa. Que Deus abençoe vocês nesse trabalho que é tão importante. A comunicação, né? As informações são muito importantes. Obrigado pelo espaço de estar divulgando também o meu empreendimento. E vocês sabem que eu já sou de casa, né? Já, com Podem certeza. contar comigo. Muito Se precisar de uma pedagoga aqui na redação, nós já chamamos. Mas é para já. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. Até tchau, mais. tchau, pessoal. Tchau, tchau.